Graças a Deus. Quero cumprimentar com a parte do Senhor. Nós vamos dar continuidade, sobre como vencer o pecado. E hoje nós vamos falar só de um ponto. Vamos falar do temor de Deus. Romanos capítulo de número 6, versículo 11, que é o tema que diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Fala, Senhor, profundamente conosco, através da tua palavra. Nós oramos para que o Senhor venha tomar a primazia e venha nos ensinar, venha nos instruir, e que todos nós possamos sair da tua casa edificados na fé e confirmados através da palavra. Assim, meu Deus, eu oro pelo crescimento da tua igreja, pela inteligência espiritual, e para que o Senhor nos dê a cada dia a sabedoria do alto, para que possamos, ó Deus, andar na tua presença, como é digno da nossa vocação. Pois é no nome de Jesus que oramos, meu Pai, pela fé te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o temor de Deus. Já falamos em alguns pontos como vencer o pecado. Primeiro, pela palavra de Deus. Depois falamos como vencer o pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Falamos na última terça-feira pelo Espírito Santo. E falamos também sobre a fé em Cristo Jesus. E hoje vamos falar sobre o temor de Deus. Temor de Deus. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que o temor de Deus nos afasta do mal. O temor de Deus nos livra de cair no mal. Quando o homem de Deus exerce o temor, a Bíblia diz também que ele é bem-aventurado, Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. Salmo 128. Então nós percebemos que o temor de Deus, ele é uma fonte de vida para cada um de nós, que nos livra dos laços da morte. Como vencer o pecado? Pelo temor de Deus. E eu acredito, irmãos, que é aqui que está, é aqui que mora, todo o perigo na vida de um cristão. Porque quando ele vem para Cristo, ele recebe o sangue de Jesus, a fé em Cristo, a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerando no coração do cristão o temor de Deus. E quando a gente perde o temor de Deus, a gente torna-se uma porta aberta para o pecado. Porque o temor de Deus é quem nos segura. O temor de Deus lança limite para que a gente não ultrapasse as fronteiras do pecado. Então, quando um cristão ele perde o temor de Deus, ele está a um passo de cair da presença do Senhor. E o temor de Deus é necessário, é muito necessário, para que nós venhamos evitar cair no mal, para que a gente venha evitar o pecado. Então, o primeiro texto que eu gostaria que os meus irmãos lessem, a gente vai trazer essa doutrina bem rápida hoje. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Êxodo capítulo 20. O irmão Samuel vai ler para nós esse texto. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Como vencer o pecado? Pelo temor de Deus. Leia, Samuel. E disse Moisés ao povo: não temas, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Como vencer o pecado? Com o temor de Deus.
O que está acontecendo aqui? Monte Sinai. O monte está trovejando, fumegando, relampeando e a trombeta está tocando. O monte está tremendo do fogo da glória de Deus. E Moisés está no cume do monte recebendo os 10 mandamentos. E aqui Deus começa a falar com o povo, com a sua voz de trovões. Porque o versículo 18 diz: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, né, que é a trombeta, e o monte fumegando. Olha que visão tremenda está batendo o povo. O povo estava olhando para o monte Sinai e o monte fumegando do cume até as bases, e o monte, né, com relâmpagos, com trovões, glória a Deus. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E começou a falar para Moisés: Moisés, fala tu com Deus, né? E nós te ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles estavam tão apavorados que eles estavam com medo de morrer, né? Pela voz que saía, com a trombeta que tocava lá em cima do monte. Eles estavam tão apavorados que eles ficaram trêmulos, né? E Moisés disse para eles: não temamos, não é preciso ficar com medo. Isso está acontecendo para que o temor de Deus esteja com vocês. Isso está acontecendo, vocês estão vendo esse relâmpago, vocês estão vendo esse trovão, vocês estão vendo aí o monte pegando fogo, ardendo em fogo. Isso aí é para que o temor de Deus esteja com vocês. Isso aí é para que o temor de Deus esteja dentro do coração de vocês, para vocês não pecar. Perceba que ele diz assim: adiante, versículo 20, né? Esteja diante de vós, né? Para que o temor esteja diante de vós. É exatamente isso. O temor de Deus é a fronteira que impede o crente de pecar. Quando ele ultrapassa as fronteiras do temor de Deus, ou seja, quando o cristão ele perde o temor de Deus, pode ter absoluta certeza que a queda é certa. Não tem para onde correr. Qualquer um de nós, por mais santo que seja, se você perdeu o temor a Deus, você vai pecar. Então aqui o Senhor exatamente provoca essa visão tão tremenda no cume do monte, que era para o povo de Israel ter aquele impacto de temor, né? É exatamente isso que a palavra de Deus provoca no coração do cristão. Quando o rei Josias fez a reforma da casa do Senhor, a Bíblia diz que os seus servos acharam o Pentateuco, a lei, os profetas, acharam a palavra de Deus lá na reforma. Quando os seus servos o trouxeram, e a Bíblia diz que quando eles começaram a ler diante do rei Josias, o rei Josias caiu de joelho diante de Deus. Ele ficou tão apavorado, porque na lei estava escrito exatamente isso, que o povo jamais se esquecesse da lei, que o dia que eles fizessem isso, eles estavam fadados ao fracasso. E o rei Josias começou no seu reinado uma reforma espiritual no povo de Israel, né? O templo foi reerguido, foi restaurado, os cultos foram restaurados, a glória de Deus foi derramada. Josias fez uma reforma espiritual tremenda, mas ele começou por achar o livro da lei, que o povo de Israel já tinha perdido. Perdendo a palavra de Deus, se perde o temor do Senhor, né? Aqui no cume do monte está sendo pronunciado a palavra de Deus. Está sendo pronunciado os 10 mandamentos para o povo de Deus. E o povo de Deus estava tremendo por ouvir a palavra. Exatamente isso. Quando nós chegamos num culto e que nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ministrada já não gera mais dentro de nós temor de Deus, alguma coisa está errada na nossa vida. Nós temos que voltar a viver o temor de Deus. Quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, quando o povo ouviu aquela mensagem, eles ficaram tão apavorados que eles disseram: varões e irmãos, né, o que nós devemos fazer?
né? O que nós podemos fazer para alcançar o perdão de Deus? E o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Esses mesmos cristãos que receberam a pregação e a palavra que foi ministrada através da vida do apóstolo Pedro, esses mesmos cristãos, a Bíblia diz em Atos 2 que eles viviam no temor de Deus. E muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Então a igreja vivia debaixo de um temor tão profundo. Mas o que é que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão até cansadas de ouvir a palavra de Deus. E não está mais gerando dentro delas o temor de Deus. Né? Não está mais gerando. Não porque a palavra não traga esse temor. É porque nós estamos ouvindo a palavra como o povo de Israel estava escutando, de mau grado. O escritor hebreu disse que a palavra de Deus foi pregada para o povo de Israel. Mas por que não gerou o efeito de temor de Deus no coração daquele povo para que eles se desviassem do pecado? Porque eles não estavam mais aceitando pela fé. Então é isso que leva cada um de nós a sentarmos para ouvir a palavra e simplesmente não acontece nada conosco, não muda nada dentro de nós, porque nós não sentamos para ouvir a palavra de Deus com fé, dando credibilidade àquilo que está sendo dito. E quando isso acontece, o temor de Deus não entra, porque a gente não tem fé para receber aquela palavra, para a gente temer o Senhor e andar na sua presença. É por essa razão que Deus, Ele vai falar do jeito que falou com Israel, para que o povo dele tivesse temor de Deus, porque somente isso faria com que, em última instância, eles não pecassem contra o Senhor, tá? Eles não pecassem contra Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Vamos lá para o outro extremo da Bíblia, né? Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 2. Logo depois de Tiago. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esse texto está falando exclusivamente para as mulheres. Para as mulheres. Na minha Bíblia está escrito assim: considerando a vossa vida casta em temor. Considerando a vossa vida casta em temor. Estamos num texto, num versículo que fala sobre procedimento, comportamento, postura. Esse texto, ele está falando de uma postura. E por que ele é um texto geral? Por que ele não é somente para as mulheres? Porque aqui o apóstolo Pedro está tratando das mulheres que têm os seus maridos que não são cristãos e que o seu comportamento, a sua postura, o seu procedimento levará o seu marido que não é cristão a observá-la e então, através desse comportamento de uma vida respeitosa, temente, casta ao Senhor, eles se voltem para Deus. E o mesmo vale para os homens. Homens de Deus que têm uma esposa que não é cristã, a sua postura, o seu comportamento, o seu procedimento respeitoso e temente a Deus também vai gerar no coração dessa esposa, né, a admiração e a vontade de servir a Deus. Então o que está acontecendo aqui? A nossa postura, o nosso comportamento, o nosso procedimento precisa ser de grande temor de Deus. E aqui entra o comportamento, falar de comportamento. O que a gente está observando nesses últimos tempos? Muitos de nós, como cristãos, servos de Deus, não estamos tendo mais essa postura de temer a Deus. Né? Está tendo uma postura muito extravagante, muito inclinada para
uma pessoa que realmente tem um comportamento mau, né? Para o escândalo. Algo muito escandaloso está acontecendo no meio dos cristãos. Exatamente porque eles não têm um bom comportamento. E isso gera indecência, ou seja, falta de decência. O comportamento está indecente. Por quê? Porque o temor está faltando. E pela falta de temor de Deus, né, leva o cristão a ter esse tipo de comportamento desrespeitoso e indecente. Como? Falando exclusivamente do texto, sem sair do texto. A mulher se levantar contra o marido e ficar querendo discutir. O que é que vai acontecer? Esse marido nunca vai vir para Cristo. Porque vai dizer, se é para mim ir para o teu evangelho, do jeito que tu és, eu prefiro ficar onde eu estou. E a mesma coisa acontece com o marido que não tem uma mulher. Então, se não há uma decência, e a Bíblia fala que nós devemos ter ordem e termos decência, então, se não há uma decência, há uma falta de comportamento, de um mau comportamento, de uma pessoa que não procura ser comedida nas vestes, nas palavras, na maneira de sentar, na maneira de se comportar. Né? Aqui está um texto que fala de comportamento, de procedimento de cada um de nós. E que esse comportamento e esse procedimento, ele precisa ser calcado no respeito, que é o temor, né? Considerando exatamente essa vida piedosa, a vida casta. Mas isso vai ser reforçado pelo temor, pelo respeito. Então o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, vai ser muito indecente para uma mulher ficar batendo boca com seu marido, porque ela tem que estar sujeita ao seu próprio marido. Nós estamos dentro de um texto que está falando exatamente disso. Versículo 1, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos ao nosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Seja ganho sem palavra. Então, essa vida escandalosa, indecente, esse procedimento de uma esposa ou de um esposo dentro de casa de forma mais escandalosa, mais indecente, gerará um endurecimento no coração do outro. E da mesma forma, e da mesma maneira, o cristão que vive uma vida com um procedimento indecente, né, escandaloso, ele também vai gerar no coração daqueles que estão observando o Evangelho uma dureza de coração. E aí é que entra aquela famosa frase, para mim ser cristão como esse, prefiro ficar onde eu estou. Porque a falta de temor de Deus levou essa pessoa a viver uma vida escandalosa, um procedimento indecente, e afeta aquele que está lá, que está observando o Evangelho, que está se decidindo se vem ou não vem para Cristo, mas está analisando a vida daqueles que se dizem servos e servas de Deus, e aí Deus, o que é que ele encontra? Um mau procedimento, uma falta de temor muito grande, né? Escândalo, seja na palavra, seja nas vestes, né? Seja na falta de respeito para com o seu marido, para com a sua mulher, né? Então tudo isso, todas essas coisas gerarão no coração daqueles que estão observando para serem ganhados. Lembre que o texto está falando para ser ganhado pela palavra. Como é que o homem vai ser ganho sem a palavra? Pelo procedimento, né? Tem muita gente aí fora que não se ganha com palavra, não. Você pode falar o que quiser para ele. Ele vai observar o teu comportamento. É por isso que Jesus ensina que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Ele está falando de comportamento, procedimento, né? Procedimento. Então, por que nós devemos ter um maior cuidado com aquilo que a gente fala? Porque tem gente ouvindo. Por que a gente tem que ter maior cuidado com aquilo que a gente veste? Porque tem gente vendo. Lamentavelmente, às vezes, as mulheres que se dizem servir a Deus estão se vestindo pior do que a mundana. Tem mundana que veste melhor do que ela. Eu estou falando realmente de postura indecente. Roupa indecente. Fala indecente. Escandalosa. Tudo isso
Tudo isso leva muita gente a encontrar barreira para vir para o Evangelho. Como muitos maridos encontram barreira para vir para Cristo, como muitas esposas também encontram por causa do comportamento do seu esposo. Você entendeu? Então aqui está o temor de Deus. O temor de Deus evitará a gente de pecar e facilitará aqueles que estão nos observando e estão olhando para o nosso procedimento, dizendo, não, eu vou experimentar, vou servir a Deus como eu vejo sim, vou servir. Então isso é muito importante a gente entender. Temor de Deus. Terceiro texto que eu gostaria de trazer para nós aqui é 1 Timóteo 5,20. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 20. Acharam? É. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Tá? Isso aqui está em falta na igreja. Disciplina leva ao temor. O que Deus estava fazendo lá no Monte Sinai era disciplinando o povo de Israel. Era ensinando o povo de Israel. Era mostrando para o povo de Israel que através do temor levaria o povo de Deus a se afastar de pecar. Quando alguém peca, perde o temor e peca, esse pecado não pode ficar escondido na igreja nem jogado para debaixo do tapete. Tá? Esse pecado ele precisa ser também proclamado para a igreja, anunciado para a igreja. Para quê? Para que toda a igreja receba aquilo e tenha temor, sabendo que se a gente pecar, a gente pode ser disciplinado pelo Senhor. Disciplinado. Então, isso aqui também é importante. Porque se nós, e isso as igrejas atuais não querem exercer, e para muitos pastores isso está ultrapassado, isso é cafona, isso ficou nos primeiros séculos, ou não sei aonde, porque muitos não querem nem disciplinar. Aí sabe o que estão fazendo? Estão empurrando tudo para debaixo do tapete dos púlpitos da igreja. E os púlpitos da igreja estão assim de pecado nos outros, escondidinho lá. Sabe por quê? Porque não há mais temor de Deus no coração do povo. Então o povo vai pecando, e sabe que não acontece nada mesmo. O pastor faz aquela oração michuruca e fica por aquilo mesmo. Né? E é por isso que o povo de Deus está com essa falta de temor muito grande. Sabe por quê? Porque já não há mais disciplina. Há 20, 30 anos atrás, quando se pecava, se disciplinava. E quem sofria a disciplina tinha que vir aqui à frente, pedir perdão para a igreja. Se fizer isso hoje, o que acontece? Vou processar. Eu estou sendo, né? Como é que dá o nome? Não só exposto, tem um outro nome. Né? Eu estou sendo intimidado, mas tem um outro nomezinho que eu esqueci agora. Não. Entendeu? Então, é isso que acontece hoje em dia. É isso que acontece hoje em dia. E aí acontece que o temor de Deus vai embora. Por quê? Porque não se acontece. E também tem uma outra coisa. E o culpado é o altar.
que quando é para o seu Zezinho, para o seu Zé, tome disciplina. Né? Tome disciplina, e o Zé pecou, e o Zé fez isso. Mas quando é o José, aí a coisa muda. Aí se esconde. Aí se não pronuncia, se não disciplina, se não mostra para a igreja. Por quê? Porque é o José. Mas quando é o Zé, aí se disciplina. E isso também tem levado a igreja a viver uma vida de pecado. Por quê? Porque não se tem disciplina. Se tem parcialidade na disciplina. Para uns bate de um jeito, para outros bate de outro jeito. É usando dos pesos e das medidas. E isso tem causado muitos problemas sérios dentro da igreja do Senhor. Né? Mas que nós possamos entender isso. Quem pecar, quem cometer, Deus deseja que todos nós venhamos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Mas se acontecer, nós precisamos confessar, pedir perdão a Deus, se reconciliar e passar por debaixo da disciplina. Para quê? Para que a gente aprenda a valorizar as coisas de Deus e os demais que estarão ouvindo possam também gerar dentro do seu coração temor. Né? Olha, eu não vou pecar, porque se eu pecar, eu também posso ficar afastado. Eu também posso ser disciplinado. Né? Isso. Constrangido é a palavra que eu queria lembrar. Isso é constrangimento. É o que a maioria usa hoje em dia. Né? Eu estou constrangido. Mas ele não ficou constrangido de pecar. Não ficou. Ele fez com a maior, tem uns que fazem com a maior alegria. Tem umas ovelhas que são ovelhas, que vêm chorando, arrependidas. Mas tem outros que fazem com a maior alegria. Mas se for anunciar a disciplina, meu Deus do céu. Olha a confusão criada. Olha a tribulação formada dentro da igreja. Por quê? Porque eu sou constrangido. Não. Não foi macho para pecar? Não foi fêmea para pecar? Então, seja macho e seja fêmea para receber também disciplina. E hoje muitos pastores estão e são provocadores de uma igreja que não tem temor de Deus, porque eles mesmos não querem disciplinar. Deus defende. Não. E fica encobrindo o pecado, passando a mão, jogando para debaixo do tapete naquele dia. Muitos darão conta dos seus e dos outros pecados que as pessoas pegam. Não só dos seus, dos outros também. Porque fica encobrindo. Não tem por que fazer isso. Né? Seria um constrangimento se eu ficasse falando, se ficasse falando, a fulana pecou assado, cozido e frito. Não. Aí sim. Mas olha, fulana caiu, pecou contra o Senhor, está sendo disciplinado. Pronto. Eu não preciso pronunciar o que o fulano fez, o que a ciclana fez, o que o Beltrano fez. Eu só preciso dizer que a pessoa pecou, está perdendo a comunhão. E dá oportunidade. Quer se reconciliar? Quer. Então vem se reconcilia. Se reconciliou. Né? Se for o caso de conceder dias de provação, dê dia de provação. E que se passe por debaixo do dia da provação. Isso não mata ninguém. Né? A Bíblia diz que nós não devemos desmaiar quando por Deus for disciplinado. Mas o que tem de filho desmaiando, né? Não. Se nós somos filhos e nós temos o nosso Deus como nosso Pai, então nós não podemos ficar desmaiando porque Ele está nos disciplinando. Ele está nos corrigindo. Ele está nos colocando no caminho certo. Ele está querendo o nosso bem. Né? E muitos já não têm temor de Deus no coração. E olha, e essa onda de falta de temor está crescendo tanto no coração dos cristãos da atualidade, que muitos pecam e nem confessam mais, meu irmão. Nem confessa mais. Já fica por ali mesmo. Já fica do jeito que está mesmo. E fica lá. Entendeu? Se o Espírito de Deus não revelar aqui, o pastor que esteja em oração pela igreja dele, se o Espírito de Deus não falar, fica por isso mesmo. Entendeu? Porque é a falta de temor que está tão grande no meio da igreja. Mas o que é que o Senhor está nos mostrando aqui? Que nós precisamos viver o temor de Deus. Andar no temor de Deus. Porque é o temor de Deus que nos livra do pecado, nos livra do mal. Deixa eu ler aqui Provérbios 23, 17, para a gente encerrar.
Provérbio 23, 17. Acredito que seja ele. Que fala que nos desvia do temor do mal. Vocês acharem primeiro que eu leio? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Aqui está dizendo para a gente ser no temor de Deus todo dia. Por que nós temos que ser no temor do Senhor todo dia, igreja? Porque todo santo dia Satanás arma armadilha para a gente pecar e cair. Todo santo dia. É por isso que nós precisamos ser no temor do Senhor todo dia. Todo santo dia. Nós temos que já amanhecer e já orando a Deus, pedindo: Deus, me dá temor no meu coração para o dia de hoje. Temor dentro da minha alma. Por isso que o sábio Salomão dizia: seja no temor de Deus todo o dia. É todo dia, meu irmão. Né? Não é a metade dele não, é o dia inteirinho. É todo santo dia. Nós precisamos ter o temor de Deus na nossa vida. Deixa eu ler aqui Provérbios 14, 27, que diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Olha o que eu falei para você bem no início. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha, esse texto aqui é muito importante. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, por que muitos de nós, dentro da igreja, muitos cristãos, já não tem mais vida, já não tem mais espiritualidade, já não tem mais santidade? Porque o temor de Deus é uma fonte de vida. Se você perder isso, você perde essa vida. Você perde. E o que é que acontece com você? Os laços da morte tomam posse da sua vida. E você se torna um cadáver ambulante, espiritualmente falando, dentro da igreja. Você se torna um cadáver ambulante. E não é isso que muita gente está sendo dentro da igreja? É isso. Muitos cristãos estão dentro da igreja, mas estão como um cadáver espiritual ambulante. Porque o temor de Deus, que é a fonte de vida, já não tem mais. E o que tomou conta da vida dele? Os laços da morte, que é o pecado, né? Os laços da morte tomam conta. E ele agora é um moribundo espiritual, que não tem temor. E quando você encontra um cristão que não tem temor, meu Deus, é uma tristeza. Né? É uma tristeza. Porque ele olha para onde não é para olhar, ele fala o que não é para falar, ele pensa o que não é para pensar. É uma tristeza. Quando você encontra um cadáver espiritual ambulante, andando, se dizendo cristão, é uma tristeza. Porque o que ele faz, procede, fala, não condiz com aquilo que ele é. Ele se apresenta como santo, como crente, como servo. Mas ele não consegue deixar de olhar para aquilo que não é para olhar. Né? E tem até pastor fazendo isso. Obreiro fazendo isso. Né? Se dizendo homem de Deus que nunca foi. Que nunca aguentou um rabo de saia. Sempre está olhando. Viu? Isso é falta de temor. Mulheres também. Cobiçando, desejando o marido que não é seu. É terrível isso. São cadáveres ambulantes dentro da igreja. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder na nossa vida. É por isso que a igreja tem que estar, irmão, debaixo da palavra. A igreja não pode estar nesse oba-oba, que esse oba-oba é o diabo enganando a maioria dessas igrejas aí para viver uma vida de promiscuidade e perdição. É o oba-oba. Aí está lá, né? Dizendo que está adorando. Sai da igreja para fora. Está desejando o que não é para desejar, está pensando o que não é para pensar, está falando o que não é para falar e está se comportando como não deveria se comportar. Sabe por quê?
por falta de temor. O que traz temor não é oba-oba. Não é lá. Isso aqui não traz temor nenhum. O que traz temor é a palavra. É a palavra que traz temor. Então que Deus possa abençoar essa igreja, que nós possamos viver debaixo da palavra. Eu não vou abrir mão da palavra de Deus. Nós vamos permanecer debaixo da palavra, para que a palavra de Deus crie dentro do nosso coração um profundo temor de Deus, para a gente viver uma vida casta e um procedimento respeitoso diante de Deus e diante dos homens. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra de Deus nessa noite. Vai ficar faltando como vencer o pecado, pela graça de Deus e pela oração. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quantos querem receber